Aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Acabamos aí de adorar a Deus e louvar a Deus com esse cântico, com esse louvor, que é o Salmo 51. Mas hoje nós vamos meditar onde nasceu também, aonde começou esse pedido de perdão de Davi a Deus para que restaurasse a vida dele. E isso aconteceu no Salmo 32. Abra sua Bíblia, no Salmo 32. Nós temos tido o privilégio de sermos ministrados nos livros de Salmos durante esses cultos. E o Salmo 32 diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordares muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Instruíste-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freio ou cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor já tem ministrado ao nosso coração, pelos louvores. Obrigado porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos liberta das nossas iniquidades. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que continue a ministrar o nosso coração pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, Romanos capítulo 15, verso 4, é o versículo que eu sempre vou repetir, faz parte da minha vida, para um entendimento melhor de tudo que está nas Escrituras. E ele diz assim: pois tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que através das Escrituras tenhamos esperança. Amém? Amém? Nós tivemos a oportunidade na semana passada de sermos ministrados no Salmo capítulo 1, que começa também que bem-aventurada é a pessoa, ou seja, de sucesso, bem-sucedida. E a gente viu claramente que o Salmo primeiro fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho de ímpio, não se detém em caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer tem que estar na lei do Senhor, na Bíblia, e nela meditar de noite. Ele fala que você será como árvore plantada junto ao jardim, junto aos rios, não é isso? Cujas folhagens não murcham, e tudo quanto você fizer será bem sucedido. E nós tivemos a oportunidade também de compartilhar nos pequenos grupos, né? Que se encontram nas casas, agora está nas lives, né? E discutirmos. E houve uma pergunta clara em cima desse salmo primeiro, né? O que é ser uma pessoa bem-sucedida para você, uma pessoa de sucesso? Lembra da pergunta?
O que é ser uma pessoa de sucesso para você? Mas a pergunta que se faz hoje no Salmo 32 é diferente um pouco, né? Ela fala assim que bem-aventurado o homem que tem os seus pecados perdoados, que tem as suas iniquidades cobertas. E a pergunta hoje, nesta manhã, é: o que é uma pessoa bem-aventurada para você, na sua concepção? Uma pessoa feliz, completa, realizada. O que é para você? Pelo menos uma coisa nós vamos concordar: todos querem ser felizes. Quem é que não quer ser feliz, não é mesmo? Quem não quer ser feliz? Para alguns a felicidade está, ou imagina, quando eu tiver uma faculdade, um casamento, filhos, casa, carro, dinheiro. Ou ser crente, eu aceitei Jesus, o vazio foi embora, não é mesmo? Agora eu tenho Jesus e sou feliz. Depende. Ou então, quando eu me tornar membro de uma igreja, ter um ministério, eu vou ser uma pessoa feliz, uma pessoa bem-aventurada. Mas será que felicidade, ela pode ser derivada disso tudo que eu falei? Depende. Mas o que é felicidade plena segundo a palavra de Deus? É nisso que nós vamos meditar nessa manhã. Quando chegamos no Salmo 32, o salmista Davi começa novamente com as bem-aventuranças. Bem-aventurado, ou seja, você vai ser uma pessoa feliz, completa, se tiver pelo Pai as suas iniquidades perdoadas e seus pecados cobertos pelo sangue de Jesus. É isso que Davi fala nos primeiros 2 versículos. E a gente conhece um pouco da história de Davi, né? Que quando adolescente, jovem, cuidando das ovelhas da família, ele tinha uma harpa em sua mão e ele desenvolveu, através do louvor, da adoração, de um estilo de vida, uma intimidade com Deus, a qual o fez uma pessoa feliz, completa. E essa felicidade num relacionamento com Deus, ela traz para a nossa vida a convicção da vontade de Deus para a vida e os seus propósitos. Davi é ungido ainda jovem, adolescente, como futuro rei de Israel. Aí as portas das oportunidades se abrem, não é assim? Passamos a ocupar lugar de honra, realização, bem-aventurança se torna algo visível na vida de Davi. Você conhece a história? A oportunidade aconteceu pelo poder de Deus, ele matou o gigante, se tornou rico, não precisava pagar imposto, ainda ia virar genro do rei, tirou o pé da lama, ficou bem na fita, vamos dizer assim. Mas o problema é que Davi chega ao reinado, já era rei, tinha tudo aquilo que muitas vezes nós colocamos a nossa esperança de que, se chegarmos a tal posto, a tal lugar, nós vamos ser pessoas completas, felizes. E Davi já era rei, tinha tudo. Mas aí ele deu uma relaxada. Você conhece a história, lá no palácio, quando no tempo que os reis iam para a guerra, Davi acordou meio-dia, ficou meio preguiçoso, não é assim? E você conhece a história que ele viu uma moça tomando banho nua, Betseba, a mulher do general mais fiel que ele tinha. E ele dá uma olhada, não aguenta, manda chamar, deita-se com ela. Ela manda um recado para ele: eu estou grávida. Ele planeja algo de chamar o marido para casa, que estava na guerra, o general lutando as guerras dele. E a Bíblia fala que quando ele chega, Davi fala: eu gosto de você, vou te dar uma folga, vai para sua casa. Ele não foi, ele era solidário. Davi embebeda ele, nem bêbado o cara se sentiu à vontade. E ele fala algo que eu fico imaginando como corroeu o coração de Davi, quando ele diz assim: olha, a arca do Senhor
está lá, ó, com o meu povo em guerra. Eu não me sinto à vontade em entrar na minha casa, comer, ficar bem com a minha esposa, com a minha filha. Não. E Davi comete alguns pecados, claro para nós, pecado de adultério, assassina Urias, faz Urias, o general, assinar a sentença de morte e levar para o comandante Joabe, e é colocado na frente de batalha para morrer sozinho. Então a gente sabe que Davi pecou, adulterou, assassinou. E a gente sabe que Davi tentou esconder os seus pecados. Ele achou que quando a poeira abaixasse, sentou no seu trono e ficou tranquilo, e Deus mandou um profeta, Natã. E Natã, lá em 2 Samuel, capítulo 12, conta uma historinha para Davi. Havia um homem rico e outro pobre, e conta a história das ovelhinhas, e você conhece. Vindo o viajante, o rico pegou a ovelhinha do pobre, matou e deu para o viajante comer. Davi se levanta cheio de justiça própria e fala assim: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso tem que morrer. Natã vira para ele e fala assim: o vagabundo é você. Você é o bandido que fez isso. E Deus dá a sentença do que iria acontecer. Mas quando entramos no Salmo 32, o verso 5, olha aí comigo, diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Verso 5. É a mesma confissão que Davi faz em 2 Samuel, capítulo 12, verso 13. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E Davi vira para então Natã vira para Davi e diz: Davi vira para o profeta Natã e diz: pequei contra o Senhor. E Natã responde a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Misericórdia e graça. E daí nasceu esse Salmo 32, que nós vamos ver princípios que Davi aplicou na sua vida, contido na palavra de Deus, que o levou a ter a segunda chance de não morrer, de ter a vida restaurada e principalmente voltar a ter a alegria que foi perdida por transgredir os mandamentos do Senhor e pecar contra o Senhor. Agostinho, um dos maiores teólogos que ouvimos falar, amava este Salmo 32. Quando se encontrava enfermo no fim da sua vida, ele mesmo escreveu com letras grandes na parede do seu quarto todo o Salmo, para ele constantemente meditar naquelas promessas, a qual trouxe a verdadeira felicidade para a sua vida, e o fez um bem-aventurado. Agostinho era um bem-aventurado. Mas antes de ser esse homem feliz, bem-aventurado, esse teólogo, que influenciou principalmente nós crentes reformados, Agostinho era um homem depravado, adúltero, que nos prazeres carnais, prostituição no mundo, buscou ser feliz, mas somente quando teve um encontro com a graça, com o perdão de Deus, através do sacrifício de Jesus, foi que Agostinho deixou os seus escritos e legado de um homem bem-aventurado, um homem feliz, completo, realizado para nós. Como Davi e Agostinho, também amo o Salmo 32, porque o entendimento prático dele me preservou a vida. Eu amo o Salmo 32. Muitos irmãos aqui sabem que é o que eu mais uso nos aconselhamentos, sabe, naquele evangelismo tete a tete. Eu sei ele de cor. Então eu medito constantemente, para não me deixar buscar ser feliz em nenhum outro lugar a não ser em Deus. E como Davi, quando as coisas ficaram muito boas para mim, eu dei uma relaxada, sabe?
E é nessa hora que a gente faz besteira, não é? É querer buscar na bênção, nos benefícios do Senhor, a alegria que está contida nele. É trocar o abençoador pelas bênçãos. E sem entendimento prático, irmãos, do Salmo 32, talvez você saiba ele de cor, recitar ele de cor, mas sem um entendimento prático, como Davi nos ensina a ter, olha o que o papai fala carinhosamente para nós no verso 9, olha aí para você ver, olha o que ele fala para nós carinhosamente: não seja como o cavalo ou a mula, sem entendimento. Papai está chamando a gente assim carinhosamente, né? Que sem entendimento prático da palavra, a gente vira um cavalinho, uma mulinha, não é? Está escrito na Bíblia, irmão. Não estou querendo ser grosso com você, não. E ele fala aqui, ó, os quais com freio ou cabresto não são dominados. Papai já colocou uns cabrestos em você, para você ficar quietinho, uns freios, para você não sair do trilho. Talvez nós conhecemos esses 2 primeiros versículos como Davi, como crente. Eu sei que é feliz o homem a qual Deus perdoa os pecados. Eu sei que é feliz o homem a qual Deus não imputa iniquidade, cujo espírito não há dolo. Eu sei. O entendimento prático, irmão, sem o entendimento prático, sem colocar na prática, não funciona. E nos tornamos aqueles bichinhos de estimação que o papai falou, né? No verso 9. Então, pela própria Escritura, é que vamos alcançar um entendimento correto destes 2 versículos. Então, vamos para as Escrituras. Olha o que ela diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Versículo 1. Eu só vou ser uma pessoa feliz, a prática e o entendimento é: se eu tiver as minhas iniquidades, os meus pecados perdoados e cobertos pelo sangue de Jesus. Irmãos, analise a vida de Davi. Ele já era rei, ele tinha tudo aquilo que muitas vezes a gente está buscando, ou a gente buscou, e achando que quando encontrasse, seríamos uma pessoa feliz, completa. Davi já era rei, tinha mulheres, filho, posses, palácio, acordou meio-dia, ninguém para colocar limites nele, não é assim? Ele já tinha entendido que nada disso trazia de volta aquela alegria, aquela felicidade plena de estar em plena comunhão com Deus. Davi, apesar de ter experimentado o lixo, a lama, antes disso, ele desenvolveu um relacionamento, uma intimidade com Deus, na adoração, na comunhão. Isso é explícito na maioria dos salmos. Nós acabamos de ler o Salmo 22. Davi descrevendo algo, como o pastor disse, como se estivesse lá. Uma revelação tão profunda de quem era o Pai, de quem era Jesus, e que Jesus viria. Mas em um determinado momento ele, como diz Jeremias, como o pastor já falou aqui, somos insaciáveis, não é? Temos uma sede natural, nós nascemos com ela. Eu costumo dizer e usar como estratégia de evangelismo no tete-a-tete, né? As meninas nasceram e queriam brincar de boneca, estudar, formar, tirar carteira, casar, ter filhos. Isso vai acontecendo no curso natural da vida. E a gente nunca está feliz ou satisfeito com nada, a gente sempre quer mais. Jeremias escreve assim: 2 males acometeram o meu povo, abandonaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. Só em Deus saciamos a nossa sede, só no Senhor. Fora dele a sede, ela é insaciável.
Davi sabia disso. No verso 2 ele fala: bem-aventurado ao homem a qual o Senhor não atribui iniquidade, cujo espírito não há dolo. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Não atribuir iniquidade, aquela conta, aquele edito, aquilo que você tinha que pagar, sabe? A palavra de Deus diz claramente que Jesus levou sobre a cruz, no madeiro. Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente. Jesus pagou o preço, amém? Ele pagou o preço. Qual que é o significado de dolo, irmãos? Má fé, engano. Ele tira isso da nossa vida, para a gente não viver uma vida de hipocrisia, de falsidade, como diz lá em Tiago, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, porque senão a gente engana quem? A nós mesmos. A gente não consegue enganar a Deus. Olha o que Jesus diz em Mateus 23, 28, assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro está cheios de hipocrisia e de iniquidade. Isso é Jesus falando. E o que é iniquidade, irmãos? O que é iniquidade? Por que nós precisamos ser livres do pecado, da iniquidade e ter o sangue de Jesus nos lavando e nos cobrindo? Iniquidade significa, segundo o dicionário bíblico, pecado que consiste em não reconhecer igualmente o direito de cada um e não ser correto e ser perverso. Perversão, irmão. Nós sabemos que esse foi o problema de Davi, de Agostinho e do presbítero Carlos. Mas de repente você pensa assim, ou mais ou menos assim: eu não adulterei, eu não assassinei igual Davi, eu não fui depravado como Agostinho, nem como o presbítero Carlos, estou salvo, estou no céu. Você está igual o jovem rico, não é? Vira para Jesus e fala assim: bom mestre, o que eu faço para herdar o reino do céu? Os 10 mandamentos. O jovem rico: estou no céu, eu guardo Deus de criança. Jesus olha para o pé e fala assim: ainda te falta uma coisa. Você conhece a história? E não é diferente, embora você não cometeu esses pecados, mas abra a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 1, do verso 28 ao 32. Acompanha comigo aí para você ver. E o capítulo 1 de Romanos fala da depravação moral do homem. Fala sobre o homossexualismo, o homem entregue a si mesmo, o homem depravado. Aí você vira e fala assim: mas eu não faço nada dessas coisas, não é mesmo? Não é assim? Eu estou livre. Então abriu aí Romanos capítulo 1, a partir do verso 28, lê comigo, olha o que diz. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Então, ou seja, por serem depravados, por desprezar o conhecimento de Deus, Deus fez o quê? Entregou a eles a prática de coisas inconvenientes. Você sabe o que é desprezar o conhecimento, irmão? É não colocar em prática aquilo que você já conhece, aquilo que você já tem ouvido. Isso é desprezar o conhecimento. Aí você vai para a prática dessas coisas, não há coisas depravadas que eles fizeram. Mas vê se isso aqui faz parte da sua vida. Olha aí, as coisas inconvenientes que esse povo passou a praticar: cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo,
malignidade, sendo difamadores, caluniadores, problema com a língua, irmãos, aborrecidos de Deus, gente que aborrece Deus, ó, insolentes, não escuta ninguém, soberbos, é melhor do que todo mundo, presunçosos, acha que é dono da verdade, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, sem juízo, pérfidos, não são confiáveis, são traidores, sem afeição natural e sem misericórdia. Agora o verso 32 aqui fecha, ó, ora, conhecemos eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Aqui na minha Bíblia tem uma vírgula e o versículo não acabou aqui, na sua também? Não somente as fazem, mas também há provas que os que assim procedem. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Se você não prega o evangelho, se você não é um protestante, já viu aquele negócio que quem cala consente? E a Bíblia está falando que Deus te coloca no mesmo balaio daquela turma do capítulo 1 inteiro, sabe, dos depravados de todo mundo. Está aqui, ó, na palavra de Deus. Ao desprezar ou não praticar, obedecer a palavra de Deus, vamos estar praticando essas coisas inconvenientes, das quais Romano está falando, andando na prática da iniquidade. Andando na prática da iniquidade. Olha o que diz esse versículo de Ezequiel 33:13. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiado na sua justiça praticar a iniquidade, não me virão à memória toda a sua justiça, mas na sua iniquidade que praticara, ele morrerá. Ezequiel 33:18. Desviando-se o justo da sua justiça, praticando a iniquidade, morrerá nela. O que a iniquidade faz com nós, irmãos? O que ela faz com nós? Isaías 59, 1 e 2. Mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. Ela quebra a nossa comunhão com Deus, com o Pai. Ela nos separa de Deus, ela nos leva ao pecado que nos conduz à morte. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. As suas orações não têm sido ouvidas ou respondidas. Muitas vezes é por causa de iniquidade, pecado. Mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto para que não vos ouça. Irmãos, é eu achar que eu tenho crédito com Deus porque já sou salvo, crente, tenho ministério, sou usado por Ele. Sabe aquele negócio? Não, eu subo aqui, estou pregando, o Espírito Santo vai me usar, pela misericórdia e graça dEle, porque a palavra que eu estou lendo é dEle, esse púlpito é dEle, eu sou dEle. O Espírito Santo está aqui, a palavra nos garante, se eu tivesse 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele se faria presente, então Deus está aqui. Aí eu saio aqui convencido, sabe, depois disso tudo aqui, falando, não, estou bem na vida. Mas é no secreto, com Deus, é que eu sei se eu estou feliz ou não, se eu sou um bem-aventurado ou não. Isaías capítulo 1, verso 13 diz assim: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Irmãos, nós devemos estudar a palavra de Deus, entender o Velho Testamento na sua totalidade e saber que o sacerdócio a qual nós somos constituídos pelo sangue de Jesus, como diz 2 Pedro 2,9,
nos faz responsáveis por estar diante de um Deus poderoso e sermos representantes do mesmo. Então não dá para andar de qualquer jeito, não dá para ter uma vida de qualquer forma. Os sacerdotes naquela época, quando chegavam na presença de Deus, se as vestiduras não foram lavadas, não tivessem limpo, eles eram fulminados. E nós sabemos que o pecado gera o quê? A morte. Mateus 7,23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticai a iniquidade. Ah, mas eu fui usado, eu preguei, eu tinha ministério. Ele fala também que o pecado tem que ser coberto. Pecado, irmão, o que significa? A gente tem que botar nome nos bois, não é? Ah, você sabe que é errar o alvo, mas tem mais coisa. Falta de conformidade com a lei de Deus em estado, disposição ou conduta. Isso é pecado. A Bíblia usa vários termos, tais como pecado, no Salmo 51, verso 2, Romanos 6, 2, desobediência, transgressão, iniquidade, maldade, malignidade, perversidade, rebelião, insubmissão, irmãos, rebeldia, engano, injustiça, erro, falta, impiedade, concupiscências, depravidade, depravação. O pecado atinge toda a raça humana. A partir de Adão e Eva, a gente sabe o que aconteceu e chegou até nós. O castigo do pecado é a morte física e espiritual, eterna. Nós sabemos pela palavra Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Podemos ter a nossa mente, irmãos, cauterizada pelo pecado. Algumas condutas, deixam de ser pecado para a nossa consciência, que nem nos incomoda mais. Sabia disso? Se acostuma tanto com o pecado, não é assim? E isso está na Bíblia, 1 Timóteo 4,2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência. Irmão, tem crente que não consegue parar de contar uma mentirinha. João 8,44 fala que toda vez que você conta uma mentira, você está trocando de paternidade. Sabia disso ou não? Você está dando benção capeta, benção papai. Foi Jesus que falou, não foi eu não. Ele diz assim, que o diabo, João 8,44, é o pai da mentira, porque nunca se afirmou na verdade, porque fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas Jesus estava falando para os doutores da lei, ele fala assim, vosso pai é o diabo, porque é mentiroso, fala do que lhe é próprio, porque é o mesmo pai da mentira. Então toda vez que um crente conta uma mentirinha, está trocando de paternidade. Está falando, opa, meu pai é outro, misericórdia não. Então a cauterização da mente, irmão, é acostumar, é aquele pecado que você pediu perdão, não se resolveu, aí você está naquela frase do mundão, né? Aceita que dói menos, não é mesmo? A consciência nem acusa mais, cauterizou a mente, deixou de ser pecado para você, na sua concepção. O pecado nos cega, nos torna insensível, e como diz o verso 3, olha o verso 3 do Salmo 32 aí comigo, olha o que diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, verso 4, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. No verso 3 e 4 eu falo que a minha ficha caiu, passei a entender que a dor, perdas e até enfermidade era consequência de esconder pecado. Não os assumir e confessá-los diante do Pai produzia aquilo que nós conhecemos como obra da carne, não é assim? Ora as obras, Gálatas 5,19, ora as obras da carne são conhecidas,
prostituição, impureza, lascívia e por aí vai. Eu tirei uma fala desse versículo 3 e 4 que eu falo com as pessoas assim: olha, enquanto você não avaliar as suas perdas, é ou não é? Você não vai tomar vergonha na cara, você não vai mudar de vida. Para outros eu falo assim: você sabe por que eu sou crente? Não, cansei de sofrer, não sou masoquista, não é? Cansei de tomar lenhada. Você não gostou ainda não? Você é masoquista? Você gosta de sofrer? Eu não gosto não, de jeito nenhum. Cansei de apanhar. Deus tenha misericórdia da minha vida. É isso que Davi está falando: enquanto calei, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, e a tua mão pesava dia e noite sobre mim como sequidão de estio. Números 32, 23, porém não fizeste assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabeis que o vosso pecado hão de vos achar. Querido, você pecou? A continha vai vir, não é? Não é assim? A gente precisa entender, e nós vamos ler aqui em Deuteronômio que fala que ele visita a iniquidade, perdoa as iniquidades e o pecado, a iniquidade dos pais nos filhos, mas perdoa a iniquidade e o pecado, mas mesmo que não inocenta o culpado. Sabe o que quer dizer isso? Não. Ele perdoa seu pecado, mas as consequências é sua. Tem alguns pecados que têm sequelas, viu, irmãos? Terríveis. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Deuteronômio capítulo 28, irmão. Será, porém, que não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir, verso 15, seu mandamento e seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Eu fico pensando, por que o crente acredita nas bênçãos contidas, nas promessas contidas na palavra de Deus, e na hora que chega no que está escrito como isso aqui, ele fala assim: não, isso não é para mim. Como diz o outro, ele está agarrado naquela caixinha de promessa, não é? Só tira a bênção, só tira a bênção. Mas olha o que diz Deuteronômio 28, o verso 15. Verso 22 fala assim, ó: o Senhor te ferirá com tisica, febre, inflamação, com calor ardente, secura, crestamento e ferrugem, isso te perseguirá até que pereça. O pecado trouxe isso para a vida de Davi e traz para as nossas vidas nos dias de hoje. Não adianta você repreender em nome de Jesus, não. Sabe o que você precisa? Obedecer. Verso 28, ele fala assim, ó, do capítulo 20, Deuteronômio 28, 28: o Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e perturbação de espírito. Tem crente que não vai ficar endemoniado não, mas ele é perturbado no espírito. Já viu não? Ele não consegue caminhar. O verso 29: apalparás o meio-dia como cega apalpa as trevas, não prosperarás no teu caminho, porém somente será oprimido e roubado todos os dias, e ninguém haverá que te salve. Eu sempre falo para os irmãos assim: irmãos, não para em Deuteronômio 28 não, senão você endoide. Você vai ficar desesperado. Vai até o 30, é ou não é? Lê até o 30. Por quê? Porque quando você chega no 30, verso 1, olha o que ele diz: quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, vai vir, irmão, é questão de escolha. A bênção se você obedecer, e a maldição se você desobedecer, vai vir, não tem jeito. E ele fala assim: te recordares dela entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvido a sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno. É hoje, Deus está falando hoje. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e compadecerá de ti, e te ajuntará de novo. É muita misericórdia, graça
É o sangue de Jesus que nos cobre de toda iniquidade e nos purifica de todo pecado. O entendimento que eu precisava de parar de encobrir os meus pecados foi aplicar os princípios da palavra de Deus na minha vida, irmãos. Verso 5 aí do capítulo 32, olha o que ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Ou seja, precisamos de ter o entendimento que Davi teve, de os princípios que ele entendia da palavra precisava ser colocado em prática. Por quê? Porque lá em Provérbios 28:13 fala assim, a mesma coisa que Davi está falando aqui, ó, no capítulo 32 de Salmo. Confessei-te os meus pecados e as minhas iniquidades não mais ocultei. Provérbios 28:13 diz assim: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessem a deixa alcançam a misericórdia. Tem que parar de encobrir pecado, tem que assumir o pecado. É o Salmo 51 que nós cantamos no cântico. E Deus, meus irmãos, vê todas as coisas, não dá para esconder nada do Senhor. Jeremias 16:17, olha o que diz: porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Vou ler de novo para você, viu? Jeremias 16:17. Não dá para esconder pecado de Deus, ó. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Jeremias 16:17, não dá nem para esquecer, não é? E Salmo no capítulo 139, eu e você conhecemos de cor, não é? Eu acho que nós vamos pregar ele aqui, não vai, pastor? Salmo 139 ou não? Sabe por quê que precisa? Ó, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me acendo e quando me levanto, de longe penetras no meu pensamento, esquadrinha o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua e tu, Senhor, já conhece todo. Deus sabe o poder que tem a minha língua. Como diz lá em Tiago, se eu não vigiar, ela abençoa e amaldiçoa. Olha, Davi indo para a prática, confessando os pecados. No verso 5 aí, ó, a parte B do parágrafo diz assim: disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O entendimento prático do Salmo 32 é isso aqui, irmãos. Não vou esconder pecado e agora eu vou confessar, vou para a prática. As Escrituras nos garantem, irmão, que se nós confessarmos o nosso pecado, 1 João 1:9, olha o que diz aí: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus, aleluia. Eu fico falando com os irmãos assim, eu fico imaginando como é que o crente esquece 1 João 1:9. Sabe por quê, irmãos? Todas as nossas orações, eu creio que ela precisa iniciar por aqui. Senhor, por quê? Porque precisa iniciar por aqui? Por causa de Isaías 59:1-2, não é? O que me faz, o que me separa que as minhas orações sejam ouvidas? Pecado, iniquidade, não é? Então eu começo por aqui, ó. Senhor, a tua palavra diz que os meus pecados, as minhas iniquidades, faz separação de mim o Senhor, né? Mas em 1 João 9, a tua palavra diz também que se eu confessar os meus pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os meus pecados e me purificar de toda injustiça. Então tem que começar por aqui, né, irmão? Não dá para esquecer essa promessa, irmãos. 1 João 1:9. Isso tem que, pelo menos isso aqui a gente tem que lembrar, não é?
Olha o resultado de quem confessa pecado, irmãos, e odiar a iniquidade e amar a justiça. Davi confessou o pecado. Olha as promessas que existem contidas na palavra, Salmo 45, 7. Amas a justiça e odeia a iniquidade? Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum de seus companheiros. Ó, vai vir felicidade. Você vai ser bem-aventurado. Você vai ser feliz. Se você tiver os seus pecados cobertos, a sua iniquidade perdoada. Verso 1 e 2. E isso se repete em Hebreus 1:9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Glória a Deus. É isso que você quer? Então precisa confessar pecado, precisa parar de esconder pecado, precisa assumir os pecados, como Davi no Salmo 51. No momento mais difícil da minha vida, irmãos, é que eu nunca mais esqueci o Salmo 32 e o 51. Eu risquei na minha Bíblia quantas vezes Davi conjuga o verbo na primeira pessoa no Salmo 51. Sabe o que quer dizer isso? Não botou culpa em ninguém pela vidinha que estava levando. Ele sabia que a vida que ele estava levando era consequência das escolhas que ele fez na sua caminhada. Então você vai ver Davi conjugando o verbo lá na primeira pessoa. Eu pequei, lava-me que eu estou sujo, purifica-me, restitui-me a alegria da salvação. Sempre na primeira pessoa. Está escrito na minha Bíblia, que essa Bíblia tem mais de 20 anos, ó. Se você quiser no final eu vou te mostrar riscadinho assim, ó. Mais de 30 vezes Davi conjuga o verbo na primeira pessoa no Salmo 51. E isso mudou minha vida, entender isso, o entendimento claro desses princípios. Eu deixei de ser aquilo que o papai falou no verso 9, né? Deixar de ser burro e mula. Porque senão, como aconteceu com Balaão, acontece com a gente, não é? Quando o profeta perde a comunhão e a visão, as mulas começam a falar, não é? Talvez você já ouviu isso aí, mas você não era crente. Mas você não disse que é crente. As mulas começam a falar, não é? Mas você não fala que é crente. Quando a gente perde a comunhão, a fé, as mulas começam a falar. Irmãos, vou caminhar com vocês aqui, ó. Verso 6, a comunhão pela oração busca restabelecida. Verso 6, sendo assim todo homem piedoso te fará súplica do tempo de poder encontrar-te. Pediu perdão, abandonou o pecado, a comunhão começa a ser restabelecida. Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Misericórdia, promessa contida na palavra do Senhor. Agora começa a intervenção de Deus em nossas vidas, porque pedimos perdão. A misericórdia, ele fala: com efeito, quando transbordarem muitas águas, não me atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Você começa a ver a boa mão do Senhor na sua vida, na sua família, na sua saúde. E note comigo aí no verso 8, vai para o verso 8 aí, ó, do capítulo 32. Você vai ver que já não é Davi falando mais, olha aí. Restabelecida a comunhão, Davi passa a ouvir a voz de Deus. Olha que maravilha. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, sob as minhas vistas te darei conselho. Irmãos, louvado seja Deus. Ele passou a ouvir a voz do Senhor. O Senhor começou a direcioná-lo e começou a trazer conselhos para a vida dele. Deus sabia que Davi montava em grandes cavalos, irmãos, porque ele era general de guerra e ele foi promovido, pois tornou comandante da guarda de Israel, e mostra para ele que por falta de entendimento vamos sofrer para obedecer.
por falta de entendimento da vontade de Deus, de quem é Deus, que Ele é soberano, que Ele é o Senhor, como aconteceu com o povo no Egito, sabe? Ficar rodando no deserto, 40 anos. Ou saber que Deus tem promessas para a sua vida e ela não se cumpre, por causa da desobediência. Vai precisar de um cabresto e de um freio, não é? Por isso que ele fala, não sejais como cavalo ou mula sem entendimento, os quais com freio e cabresto são dominados, de outra sorte não obedecem. Eu tive que entender que eu perdi a alegria por causa do pecado. Irmãos, no momento mais difícil da minha vida, por causa do pecado, este foi o salmo que eu mais entendi pela prática e o propósito da restauração de Deus na minha vida. Maldições que precisavam ser quebradas na minha vida, principalmente na área da vida sentimental, da família. Porque quando eu olhava para a minha família, eu não via um casamento que eu podia me espelhar. E o diabo queria que eu não tivesse família, que eu não fosse casado. Sabe por quê? Sou filho de mãe solteira. 5 irmãos, cada um de um pai diferente. Na minha identidade não tinha o nome do meu pai. Tinha tudo para dar errado. Mas louvado seja Deus, eu sabia dos 10 mandamentos, que Deus fala que eu sou Deus zeloso, que eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração, mas que Ele faz misericórdia até 1000. Eu me agarrei nas 996 bênçãos, promessas, maior do que a maldição. Mas não podemos menosprezar que a maldição não existe. E eu agarrei nessas promessas. Ezequiel 18 diz assim: irmãos, eu não tinha visto isso aqui, presta atenção aí, ó. Eu sempre falei assim, que eu sou crente por causa dos meus filhos. Eu sou crente por causa dos meus filhos. Eu vou morrer com essa aliança para a maldição parar em mim, para os meus filhos casar. Em Provérbios fala que a maldição sem causa ela não se cumpre. Agora olha o que eu encontrei aqui, ó, Ezequiel 18. Quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. 18 e 19. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. Glória a Deus. Eu endoidei com esse negócio aqui, aleluia. A minha obediência quebra a maldição hereditária. Louvado seja Deus. Que maravilha isso aqui, querido. Êxodo 34:7. Quem guarda as misericórdias de 1000 gerações e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Ou seja, alguns pecados têm sequela, irmão. Cuidado, não é? Pecou, ele perdoa, mas tem sequela. Para fechar, muito sofrimento terá que de curtir o ímpio. Verso 10 e 11. Mas quem confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Ele começa a falar que o homem será mais do que feliz se ele tiver os pecados perdoados, as iniquidades cobertas. E termina dizendo: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justo, exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Irmãos, Jeremias 16:17, Deus te chamando para um concerto. Nesta manhã ele fala assim: porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Deus sabe o que a gente fez, irmão, por onde a gente andou e o que a gente tem falado.
3,13, tão somente, presta atenção, reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvido à minha voz, diz o Senhor. Tão somente reconhece a tua iniquidade. O Espírito Santo está aqui, eu vou chamar o pastor Enoque para orar por nós. Me perdoe aí, irmãos, passei um tempinho, mas eu creio em nome de Jesus, que Deus quer trazer algo para a nossa vida aí. Você pode ficar de pé, por favor, nós vamos orar. Nessa manhã de tanta... Como Deus nos falou nessa manhã sobre a graça, o poder dele para mudar a nossa vida, como ele ministrou na nossa vida hoje, como ele nos enche de esperança, de sair daqui, irmãos, para uma vida mais perto do Senhor, de uma intimidade com Deus, na qual você também possa experimentar. E olha, eu digo que mais do que Davi foi visitado pelo Espírito Santo. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Ora ao Senhor agora. Se você foi quebrantado nessa manhã para confessar pecados ao Senhor, confessa na esperança de que você é perdoado. Se você deseja ter uma vida de libertação, porque você sabe que há pecados que têm voltado na sua vida, e eles têm feito separação, Deus quer você, Ele te chama de filho, Ele quer você mais perto, mas você sabe que esses pecados estão impedindo você de viver essa intimidade com o Senhor. Diz agora para o Senhor: Deus, eu dependo de Ti, eu peço que o poder do Teu Espírito Santo me dê o livramento, me ajuda a viver na bênção, não na maldição, que o Senhor faça parar a maldição na minha vida, me ajuda a obedecer o Teu preceito. Vamos orar, clama pela sua vida. Senhor, nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Senhor Deus, nós não pensamos em riquezas, nós não pensamos em benefícios desse mundo, ó Deus, porque todas essas coisas são secundárias, mas nós pedimos que infinitamente mais do que nós pedirmos ou pensarmos a respeito de santificação, a respeito de uma vida, de um relacionamento com o Senhor, por amor, por bondade, por misericórdia e por essa graça que perdoa, o Senhor faça de nós verdadeiros adoradores, filhos verdadeiros. Senhor Deus, obrigado, Deus, nesse dia em que a gente está aí, lembrando que é dia dos pais aqui no Brasil, nós sabemos que há um Pai, que é Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque acima de todas as coisas o Senhor tem sido um Pai na nossa vida, perdoador, ó Deus, ensinador, ó Deus, que repreende na hora certa, que acolhe na hora devida. Somos teus filhos, dependemos de Ti, Senhor Deus, para uma vida de vitória. Pai, em nome de Jesus, que esse salmo possa ecoar no nosso coração, que nós possamos aprender do Senhor, ó Deus, aprender com as Tuas instruções, para não termos que aprender com a Tua correção, mas seja por uma ou seja por outra, Deus, ensina-nos, Senhor, corrige-nos, porque eu sei que é para benefício, que é para proveito da nossa alma que o Senhor faz essas coisas. Estende a Tua mão sobre nós para nos abençoar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Irmãos, só lembrando que nós agora temos culto no domingo pela manhã, como tivemos agora, e temos culto às 18h30, não temos mais culto às 17 horas, e temos o culto da quinta-feira, não temos mais ceia nas quintas-feiras, agora temos ceia nos cultos de domingo, de manhã e à noite, tá bom? Vai com paz, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.